Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus acampe os seus anjos ao derredor da sua casa, da sua família, guardando a sua entrada e a sua saída. Queridos e amados irmãos, na palavra de Deus para mim hoje, eu quero falar de um assunto muito importante para nós que somos evangélicos, cristãos, que servimos a Cristo Jesus. A que ponto nós vamos chegar? Cada dia que se passa, nós temos visto uma perseguição não só dos ímpios, mas também daqueles que se dizem servos e servas de Deus. Queridos e amados irmãos, há uma polêmica muito grande envolvendo um louvor da harpa cristã de número 39, a qual é um hino que é muito louvado, principalmente nos cultos de Santa Ceia. E este é um dos hinos que eu gosto muito de cantar na igreja, que é o hino Alvo Mais Que a Neve. E este hino está sendo acusado de racismo. Aonde que há racismo, irmãos, neste louvor? Não tem racismo nenhum. O que este louvor fala é de perdão, purificação dos pecados, das nossas iniquidades, da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, aonde Ele derramou o seu sangue para nos purificar. E o que é que você vê de racismo neste louvor? Não tem racismo nenhum neste louvor. Esse rapaz aí, que é um cantor gospel, ele, logicamente, eu não sei nem dizer o que ele tem na cabeça para falar um absurdo desse, porque isso é um absurdo. Uma pessoa dizer que um louvor desse está falando de racismo. Aonde que está isso? Me mostra. Aonde que esse louvor, o que parte desse louvor está falando de racismo? Esse louvor, ele fala de purificação, perdão de pecados e não de racismo. Nós vamos ter que rasgar a Bíblia, porque esse louvor, ele foi baseado dentro da Bíblia. É tanto que eu vou mostrar aqui para você. Olha o que diz o Salmo 51:7. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Veja só, queridos, até a própria Bíblia está falando algo mais que a neve. Está falando de purificação de pecado e não de racismo. E como é que uma pessoa dessa tem a audácia, eu falo assim, a audácia, de dizer que um louvor desse tão lindo, que foi inspirado pelo Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus inspirou esses homens para compor este louvor, que é um dos hinos mais belos
que eu acho da harpa cristã é esse louvor alvo mais que a neve. É tanto que quando eu começo a cantar ele na igreja, louvar ele, eu começo a sentir a presença de Deus e as lágrimas começam a banhar o meu rosto, de tão lindo e de tão profundo que este louvor é. E uma pessoa dessa tem a audácia de dizer que um louvor desse é racista. Meu Deus, aonde é que nós vamos parar, irmãos? Aonde é que nós vamos parar? Os próprios evangélicos estão perseguindo o povo de Deus, o servo de Deus, não é nem os ímpios, é os próprios de dentro da casa que estão nos perseguindo. Olha só o que diz mais a palavra de Deus em Isaías, capítulo 1 e versículo 18. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. É o próprio Deus que está falando agora aqui. O próprio Deus que disse que os nossos pecados se tornarão mais branco do que a neve. Aí uma pessoa dessa vem falar uma coisa, um absurdo desse. Queridos, cuidado com esse tipo de pessoas que se dizem ser cristão, que está aparecendo em nosso meio. Eles estão querendo tirar o que está dentro da Bíblia. Estão querendo apagar a verdade com a mentira. Então, cuidado, meus irmãos. Abra seus olhos. Meu Deus, eu fico indignada com uma coisa dessa. Eu fico horrorizada com uma coisa dessa. Uma pessoa dessa que se diz ser servo de Deus, que louva a Deus, que as canções dele, não vou negar aqui, são canções bonitas, são louvores lindos, que estão baseados dentro da Bíblia, e uma pessoa dessa falar uma besteira dessa. Meu Deus, temos que ter muito cuidado. Hoje eu vim aqui para falar sobre este assunto, porque este assunto mexeu muito, mas muito mesmo comigo, mexeu muito com a minha pessoa. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a casa de vocês, que Deus abençoe a família de vocês de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. Vigia, irmãos, com esse tipo de pessoas. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até a próxima.